Evangelho, sexta-feira, solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixe as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Igreja celebra a grande solenidade do coração do Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Queridos irmãos e irmãs, ao longo da história da Igreja, o Senhor, de diversos modos e maneiras, comunicou não apenas em revelações privadas a beleza e o esplendor do seu coração misericordioso. Mas próximo da gente temos Santa Faustina Kowalska, que nos fala a respeito do oceano de misericórdia, do coração do Senhor que jorra sangue e água, do sangue e água que foi jorrado pela nossa salvação. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, nós temos confiança em vós. Mas séculos antes, o Senhor havia feito uma outra revelação privada a Santa Margarida Maria, onde ele dava a conhecer a profundidade, o oceano de misericórdia do seu coração. Antes ainda, Santa Catarina de Sena, falando sobre a divina providência, deu-nos a conhecer também a profundidade do seu coração amoroso. E desde o Evangelho de João, nós acompanhamos as páginas do 19º capítulo, onde aos pés da cruz a Beatíssima Virgem Maria recebeu as últimas palavras do coração do Senhor, que entrega a ela São João e a todos nós, e ao mesmo tempo a entrega por todos nós. Por isso, como vamos ver amanhã, o Imaculado Coração de Maria está sempre unido ao Sagrado Coração de Jesus. Mas desde ali, do seu coração aberto, transpassado, da qual jorraram sangue e água pela salvação do mundo, a Igreja medita e olha o sacrifício redentor de nosso Senhor através da chaga do seu santíssimo, sacratíssimo coração. O coração, na tradição antiga e contemporânea, é o lugar onde se escondem os sentimentos e as decisões da alma. Assim, toda a Sagrada Escritura valoriza a figura do coração como lugar das decisões, o lugar onde se passa o diálogo e a intimidade com o Senhor, o lugar reservado por Deus como lugar da sua predileção, onde Ele tem o seu trono e onde Ele vem realizar conosco a perfeita comunhão. Uma vontade que se entrega ao Senhor, a escolha da palavra do Senhor que, sendo ouvida, conduz e a luz para os nossos passos, pois ilumina o coração do homem e lhe restitui a paz e a vida. Assim a palavra nos foi entregue para que o nosso coração se converta, e dessa forma, tanto os profetas como os salmos nos falam a respeito da conversão, não rasgar as vestes, mas rasgar o coração para Deus, e dessa forma viver a vida que Ele nos trouxe. Receber no coração as palavras do coração do próprio Deus, e dessa forma a imagem do coração nos acompanha ao longo de toda a tradição da Igreja. E de maneira especial, nós celebramos, segundo a antiga tradição da Igreja e segundo o acolhimento dos Santos Padres, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus desejada pelo próprio Senhor.
Oh, meus irmãos e minhas irmãs, o coração misericordioso do Senhor se abre por nós. Quantas e quantas e quantas vezes já falamos a respeito desse coração bendito, que nos ama infinitamente, que tudo que for suplicado a Ele será ouvido. Quantas vezes o Senhor falou a Santa Faustina, falou a Santa Catarina de Sena e falou a Santa Margarida Maria. Me permitam de sempre colocar essas três místicas juntas, porque podemos dizer são as místicas da Divina Misericórdia, são as místicas do coração do Senhor. E quantas vezes o Senhor falou com elas e por meio delas falou com toda a igreja, dizendo: confiai em meu coração. O dia de hoje, a solenidade de hoje é para a gente entregar ao Senhor até as faltas mais profundas. Todos nós temos aquelas páginas de pecado na nossa história que nos envergonhamos muitas vezes de ter acontecido. E talvez algumas delas ainda não tenhamos nem confessado. E outras, talvez, de certa forma o inimigo se aproveita para poder lançar sobre ela a dúvida e levar-nos assim à confusão, a desconfiar de que o coração do Senhor não receberá em ato de misericórdia ou não será misericordioso sem aplicar duras penas e exigências, não por nós, contra nós. Estão percebendo? E ontem, olha que bonito, porque ontem falamos exatamente sobre isso, né? Quantas vezes o Senhor permite, lembrando a imagem de Zacarias, né? O testemunho de Zacarias, que certas penitências aconteçam para que o nosso coração possa amá-lo de maneira mais intensa. E usávamos exatamente essa medida, né? O que é perder a fala por alguns meses para encontrar a fé e com isso não perder a eternidade? Meu irmão e minha irmã, isso não é uma punição, isso é um dom, isso é uma graça. E falávamos, bendito seja Deus. Então, se usamos essa compreensão por todas as punições que vêm, porque elas nos levam à salvação, se por elas eu encontro tesouros maiores, Senhor, purifica o meu coração, purifica a minha vida. Assim como purificastes o coração de Zacarias, que o Senhor amou tanto, a ponto de enviar Gabriel, o arcanjo Gabriel, para revelar-lhe o nascimento do precursor, de ter ouvido as preces de Zacarias e de sua esposa, não é de se desconfiar a grandeza do amor de Deus e a estima de amizade por Zacarias e Isabel. Entretanto, era necessário, vamos dizer assim, uma mãozinha do Senhor para que o coração desse amigo de Deus fosse à altura da grandeza do amor no coração de seu amigo. Então, dessa forma, o Senhor, através desse caminho penitencial, dá a Zacarias a graça de poder ter uma fé tão forte e intensa que assegurasse a alegria dessa amizade por toda a eternidade. E você está disposto a deixar o Senhor cuidar também da tua vida e do teu coração, ao ponto de dispor de tudo o que for necessário para que o seu coração se torne semelhante ao dele? Isso é importante. Por isso hoje é um dia de entrega, e a primeira entrega é a entrega de todas aquelas páginas da nossa vida que precisam ser alcançadas pela misericórdia de Deus. Não alcançadas de maneira inédita, se ainda não alcançou, e se o Senhor precisa alcançar efetivamente essas páginas, que seja hoje esse dia de graça. E, Padre, o senhor está falando difícil. Em que sentido alcançar? Se tem ainda alguma passagem da sua vida da qual você se arrependa, algum pecado que foi cometido, que veio à luz da sua memória ao longo dessas nossas últimas meditações, porque o Senhor tem nos preparado ao longo das semanas para esse grande epicentro que é a celebração do Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Se foi lembrado alguma página da sua vida que ainda espera pelo perdão de Deus no sacramento da confissão, ou que você sentiu a necessidade, porque Ele veio à memória de confessar, corre ao encontro do teu Senhor, para que a misericórdia seja declarada sobre essa página
e finalmente seja lavado no preciosíssimo sangue do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, também essa parte da sua história de vida, para que ela seja entregue, consagrada à soberania da misericórdia do coração do Senhor pelas mãos de Maria Santíssima. Sob os cuidados do Imaculado Coração de Maria, seja lavado no preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo essa página da sua vida que espera o socorro da misericórdia. Mas pode ser também que muitos de nós temos nos recordado ao longo dessas semanas daqueles momentos ou daquelas situações da nossa história que já confessamos e para a qual já recebemos o perdão de Deus, mas cujas marcas ainda nos trazem certas dores e ainda nos faz voltar à memória esse tempo do sofrimento que infligimos contra Deus e esse tempo em que vimos o nosso coração ferido pelo desamor. E aí, talvez você pergunte, se eu ainda me recordo dessas passagens e se essas passagens ainda me causam dor, Padre, talvez seja porque eu ainda não me confessei direito, ou talvez seja porque o meu Senhor não tenha me perdoado. O nosso hoje, assim como o nosso passado, a nossa memória, a nossa história, tudo em nós deve pertencer a nosso Senhor. Se em algum momento da sua vida vem à tona a memória dessas páginas, é para que você possa cantar outra vez a misericórdia de Deus. Lembra da história do povo às margens do rio da Babilônia? Que os seus algozes, aqueles que o haviam escravizado, dizem, então, cantem os cantares do Senhor. E eles começam, como poderemos cantar os cantares do Senhor em terra estrangeira, nós que estamos aqui condenados? E depois de fazer um grande lamento pela condição deles, começam a recordar a misericórdia de Deus e a confiar a vida deles ao Senhor. Recordam a tragédia do pecado e terminam cantando a misericórdia do Senhor. Entendeu agora? Essas páginas vêm para que nós possamos cantar a misericórdia. Não é para você ficar preso na tragédia do pecado, mas recordando como o teu Senhor foi bom diante da consciência do teu pecado. Canta a misericórdia do teu Senhor. Declara mais uma vez, bendito seja o teu santo nome, porque no teu preciosíssimo sangue foram lavados os meus pecados. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu confio em vós. Olha aí, Santa Faustina Kowalska, o Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Santa Margarida Maria Lacoque, ou então, Jesus, na sua divina providência, salvai-me. Olha aí, Santa Catarina de Sena, estamos aqui. Estamos aqui. A misericórdia do Senhor, o seu coração é por ti. Canta a misericórdia de Deus na sua vida. Ao fazer isso, você está declarando que a tua história pertence a Ele. Que as feridas de morte aconteceram, mas triunfou a vida que veio do Senhor. Que as marcas do sofrimento estiveram, mas triunfou a bondade de Deus. Que as angústias de morte povoaram a sua vida, mas permaneceu o tesouro da vida eterna. Que o teu sangue ferveu de raiva, mas a mansidão do sangue de Cristo triunfou. Que talvez você tenha feito por seus pecados derramar o teu irmão sangue inocente, mas o sangue inocente de Jesus curou as vossas feridas e lavou a impureza de vossas faltas, de nossas faltas, e nos trouxe a vida. Esse é o cantar que merece ser cantado. Essa é a nossa história, a história de eternidade que o Senhor está escrevendo na nossa vida. A nossa vida, ela acontece no coração de Jesus. Por isso, o teu passado e o teu presente estão ali. Essa é a memória verdadeira e única da nossa vida, pois ela está acontecendo no coração do Senhor. E nós vivemos para permanecermos por toda a eternidade dentro desse coração, acolhidos nesse coração,
E essa verdade já foi declarada, e diante dela os anjos disseram amém. Por isso, eu e você temos como cristãos o otimismo e a esperança, porque podemos cantar a certeza de que pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos. Nós podemos cantar as promessas de Deus por nós, porque elas estão acontecendo em seu Filho. Nós fazemos parte dela. E nos foi dado o dom da fé e os tesouros de Deus. Para quê? Para que nós possamos ter a perseverança final e dessa forma participarmos dos tesouros da eternidade. E aqui eu queria dividir com vocês, falando sobre promessas, as 12 promessas que o Sagrado Coração de Jesus, que o Senhor apresentou a Santa Margarida Maria Alacoque, a respeito da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Meu irmão, minha irmã, me permitam dizer isso, se faço um pouco de testemunho agora, né? Se conta um pouco, um retrato pessoal. Desde quando me entendo por menino, sempre quando ia na igreja, via o grupo do apostolado da oração. Eram dois grupos muito fervorosos na igreja de São Luís Gonzaga, a Congregação Mariana e o apostolado da oração, sempre numeroso, onde a maioria das nossas avós estavam ali presentes. E nós tínhamos aquela ideia de que era um grupo de idosos, né? E o que todas elas tinham em comum era uma fé tão firme e uma certeza tão grande de amor ao Sagrado Coração de Jesus, que esse padre que vos fala aprendeu a amar o coração de Jesus vendo o testemunho daquelas que amavam com tanta devoção. Queridos irmãos e irmãs do apostolado da oração, a devoção do coração sacerdotal passa pela devoção dos vossos corações, jamais se esqueçam disso. Cada vez que vocês estiverem aos pés do Sagrado Coração de Jesus, na primeira sexta-feira do mês, rezando na missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus, não se esqueçam que para os vossos sacerdotes e para os sacerdotes do mundo inteiro, a vossa piedade é um baluarte de graça para que muitos sacerdotes se tornem sacerdotes segundo o coração de Jesus. E não é sem razão que nós vamos ver isso que o Padre Fábio está dizendo refletido nas promessas, a começar pela primeira promessa, as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Esse padre que vos fala cresceu numa casa onde a imagem do Sagrado Coração de Jesus estava colocada sobre a porta. Eu não conheço um único dia da minha vida em que, sendo apagadas as luzes da casa, não ficasse acesa aquela chama vermelha do Sagrado Coração de Jesus iluminando a sala da nossa casa. E cada vez que no escuro, criança tem medo de escuro, né? E cada vez que a gente andava no escuro, a luz sempre, ou seja, os olhos sempre procuravam a luz. E não tinha uma única noite que os meus olhos, quando eu andava na casa, não encontravam o Sagrado Coração de Jesus. E assim eu posso dizer para vocês que durante toda a minha vida como cristão, nos momentos mais difíceis, meus olhos sempre encontraram o coração do Senhor. E isso aconteceu porque um devoto do Sagrado Coração de Jesus, chamado meu avô, levou a sério essa primeira promessa e fez aquilo que no ano de 1997 eu tive a alegria de participar com jovens da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que era da intronização na missão popular em inúmeras casas da imagem do coração de Jesus. Então, de fato, o Senhor jamais deixou a nossa casa e dessa forma a gente educa o caminho da fé. Segunda promessa do coração do Senhor: eu darei aos devotos de meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. E quantas são as graças que nós temos necessidade para poder perseverarmos na vida matrimonial, na vida sacerdotal, para poder cumprirmos os ofícios
que pela graça de Deus nos são confiados. É claro que o ofício de esposo, o ofício de esposa, o ofício de pai, né? Digamos assim, o ofício ou vínculo como irmão, o vínculo dentro de uma família, são vínculos naturais, são ofícios, vamos colocar assim, de responsabilidade que se estabelece de maneira natural, mas nós estamos unidos por uma graça ordinária e extraordinária, afinal, teve a união matrimonial dos nossos pais, nós fomos batizados, recebemos o corpo e sangue de nosso Senhor, fomos ungidos no mesmo crisma. Então nós em família estamos unidos por vínculos muito maiores. E cumprir a missão de evangelizar é também cumprir a missão de ser bom irmão. E nós precisamos da graça de Estado, ou seja, dos dons necessários para viver bem isso. Assim como viver num só corpo. A comunhão eucarística não acontece só em um momento da vida, mas viver em comunhão eucarística com os nossos irmãos, que vai acontecer também dentro da nossa casa, na relação com os nossos parentes, na relação com o nosso pai, com a nossa mãe, na relação com o esposo, com a esposa, que também vincula ali a aliança matrimonial. Por exemplo, nós temos necessidade do socorro da graça de Deus para todos esses estados, ou todos esses vínculos que são estabelecidos, e a gente precisa a graça de Estado, ou seja, as graças necessárias para viver aquela condição ali, que nós estamos inseridos por meio dos sacramentos e por meio dos vínculos naturais. E essa promessa foi dada a todos os devotos. Todo aquele que estiver aprendendo do coração de Jesus terá as graças necessárias. Mas esse é um privilégio em decorrência do amor. Se olhamos a métrica desde a semana passada, se o pilar de sustentação da minha vida é o coração do meu Senhor, é aprender do coração do meu Senhor, como Ele me ama e como Ele cuida de mim para cuidar dos meus irmãos, Ele não apenas me ensina e me instrui, mas me capacita para amar com as graças que são próprias do seu coração. Olha aí a segunda promessa. Fantástico! Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias, a soberania da presença do Senhor, que soprou sobre os apóstolos a paz e mais uma vez defende a paz em nossas casas. Eu os consolarei em todas as aflições, é a quarta promessa. O Senhor, que nos disse para tomar a cruz e segui-lo, é o mesmo que promete nos consolar nas dores dessa cruz. Que medo teremos, meus irmãos, da cruz cotidiana que às vezes falamos, nos dá calafrio, mas a cruz cotidiana pode ser muito pesada. Mas olha a grandeza da consolação que é prometida a nós, se nós abraçarmos a cruz e estivermos unidos a esse bondoso coração. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Quantos são os nossos irmãos que temem o momento da morte, o frio na barriga que vem ao pensar isso, e nós nos espantamos, às vezes, e alguns vão dizer, com a frieza dos santos que olham para a morte de uma maneira, São Tomás More, que há poucos dias nós falamos e comentamos a respeito disso, mas nossa, o que tem no coração desses homens? A certeza que no dia da morte, quem se levantará por eles é o próprio Senhor. Ele será o nosso refúgio no tempo da vida, mas especialmente no momento da morte. Como é bom termos a certeza desse refúgio. Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Assim o Senhor promete, é a sexta promessa. As bênçãos nos acompanhará para que tudo frutifique, como nós vimos essa semana. Afinal, se essa árvore é bendita, os frutos são benditos, mas não serão sem a bênção de Deus. Porque se essa árvore foi inestata, foi unida, foi vinculada, se ela está agora como o galho parte da videira, os frutos também são benditos, pois tem sobre si a bênção da árvore. Sétima, os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. E como eu e você precisamos disso, pois cada vez que caímos no pecado, a misericórdia do Senhor se alarga ainda mais por nós. Padre, se meu filho cair no pecado 5 vezes, mas eu vou dar tanto nele. Calma, isso é a impetuosidade do nosso coração.
em querer ver as coisas se arrumarem. E se não se arrumam, por bem vão se arrumar, nem que seja na unha. Mas esse é o nosso modo. Mas o Senhor não nos trata assim. Não nos esqueçamos o que Ele nos ensinou, que não há conversão sem um conhecimento do amor. A única potência capaz de mudar o coração do homem de um destino de desgraça é a certeza do amor de Deus, que é por nós misericórdia. Corrigir muitas vezes até que o outro finalmente se converta exige tanta paciência e tanto amor. A força e o desejo de ver isso acontecer a gente já sabe que tem. A gente tem que agora moderar, temperar com amor e temperar com essa firmeza que vem de Deus. E aqui o padre não tira e não diminui a importância da mãe ser firme com o filho na hora de corrigir. Nós vimos ontem, o Senhor foi firme com Zacarias, mas a firmeza de Deus estava ligada à certeza de um tesouro maior. Então, enquanto o coração da mãe não foi equalizado nesse tesouro maior de vida que ela deseja por seu filho, toda correção pode ter um efeito muito limitado. Equaliza a frequência do amor e equaliza essa ambição do coração de Jesus de ver o seu Filho santo, e eu tenho certeza que todas as medidas corretivas, até as mais duras e as mais punitivas, se são equalizadas na mesma sintonia do amor do coração do Senhor, vão surtir bons frutos. E o seu Filho jamais se afastará de ti, porque ele sabe que no teu coração encontra segurança do amor do coração do próprio Deus. Isso em algumas outras páginas a gente pode falar de nossas meditações, com também a linguagem e os achados da psicologia sobre o apego à figura de Deus, que vem diretamente ligado à forma como se vive o apego à figura materna. Que a expressão de uma mãe acolhedora e cuidadora reflete diretamente a compreensão de um Deus amoroso e cuidador também, que se dispõe a cuidar de nós e nossas necessidades, mas isso é página para uma outra ocasião. A oitava promessa, as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Isso eu tenho que dizer para vocês que é verdade, porque sempre ao longo da vida, os devotos do Sagrado Coração de Jesus, eu sempre vi crescerem na fé. E quantas foram as almas recomendadas à intercessão do Sagrado Coração de Jesus que se transformaram em almas fervorosas de amor. 10ª promessa, aqui se encontra a gente. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Eu tenho que dizer para vocês que essa é uma das verdades que eu mais provei na minha vida sacerdotal. Mesmo que durante o meu tempo de seminário eu tenha sido um daqueles seminaristas chatos que pensava, mas por que tanta devoção? No tempo do seminário, a gente é alcançado, pelo ensinamento de muitas devoções, e são muitos, graças a Deus, os sacerdotes que nos iluminam com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Mas por conta do conhecimento das pastorais e por conta da nossa ingênua impiedade, muitas vezes existe ali uma impiedade ingênua, porque é uma tentativa de querer fazer uma devoção perfeita, uma vida de igreja muito perfeita, muito certa, ou seja, sem equívocos, sem exageros. A gente está achando que vai resolver o mundo, em 6 dias ou em 6 anos, com calma. Mas bendito seja Deus, porque naquele momento em que parecia que mais uma devoção teria que entrar no nosso rol de muitas devoções que no seminário todo mundo falava que tinha que ter, essa, hoje compreendo como sacerdote e digo, são 4 devoções que não podem faltar no coração de um sacerdote: ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, a São José e a São Miguel Arcanjo. Essas 4 devoções devem estar firmes e vivas na educação dos nossos seminários. Se você está me ouvindo, você é seminarista, lembra que essa promessa aqui, posso lhe dizer, na minha experiência de vida sacerdotal, que foi a promessa que eu mais senti em toda a minha vida sacerdotal. Quantas vezes as pessoas vinham falar numa mesma missa que tinham histórias completamente diferentes, que aquela homilia tinha sido para elas uma palavra tão acertada para a necessidade do coração delas, que era como se eu tivesse conhecimento de tudo que se passou nos últimos anos da vida daquela pessoa.
Isso porque é o Senhor que fala por meio de nós. É o Senhor que quer salvar todas as almas. Ele quer salvar a ovelha. Ele quer que cada um dos seus filhos conheçam a profundidade do seu amor. E, meu irmão, entrega a tua vida ao Sagrado Coração de Jesus. E Ele levará tantas almas aos céus por tuas mãos. A 11ª promessa: as pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome escrito para sempre no meu coração. Bom, essa é aquela promessa do eu quero. Quem não quer seu nome escrito no Sagrado Coração? Mas, mais do que isso, eu quero que muitas almas amem Jesus e amem o seu Sagrado Coração. Não tem como amar a nosso Senhor sem desejar vê-lo amado por muitos. E essa promessa, ela também acompanha a nossa vida como sacerdotes. E todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Essa é a última promessa, e a promessa da nossa alegria, a promessa do nosso bom humor como cristãos, a promessa da certeza de que o Senhor nos quer com Ele. Nas águas do mar da vida, cantamos, segura na mão de Deus e vai. Olha aqui, nas águas do mar da vida, cantemos as alegrias da misericórdia do Senhor, porque o céu nos foi prometido, está por nós aberto e espera pela nossa presença. Mas não se esqueçam, pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o céu começa já aqui e está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Margarida Maria Lacoque, pela intercessão de Santa Faustina Kowalska, pela intercessão de Santa Catarina de Sena e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.